Olá, meus amigos, que bom estar com vocês de novo aqui. Quero compartilhar hoje umas ideias que eu tenho pensado bastante ultimamente, baseado naquela frase, naquela colocação de Jesus Cristo, quando ele disse que aquele que quer segui-lo e servi-lo precisa morrer para o eu e perder a vida. Como é isso, né? Eu colocando um título no que eu quero compartilhar com vocês hoje, seria abrindo mão da ilusão e do sonho. Eu vou seguir um texto que está aqui na minha frente, colocando umas ideias que não estão no texto. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Nós podemos ter dificuldade em aceitar a realidade por causa de nossos desejos variados. Mesmo tendo desejos saudáveis e éticos, nem sempre conseguimos nessa vida a realização de muitos deles. Além disso, em relação aos desejos bons e sem conflito de interesse por qualquer postura errada, muitas vezes precisamos abrir mão de correr atrás desses desejos, mesmo bons, por razões variadas. Não é sem razão que Jesus Cristo disse que aqueles que o querem seguir e servir precisam morrer para o eu, tomar a sua cruz, perder a vida, e isso um dia de cada vez. No Evangelho de Mateus, na Bíblia, no capítulo 16, no versículo 25, Jesus explicou que quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Perder a vida aqui pode significar abandonar a busca da realização de algum desejo, porque a vontade sábia de Deus seja feita para que, a vontade sábia de Deus seja feita na sua vida. E isso não é fácil para ninguém. Porém, na entrega do desejo que você entendeu que Deus quer de você, se torna possível a liberdade do eu para uma vida de serviço que dá sentido a essa existência. Muito da ansiedade, tristeza, raiva, frustração pela perda da realização de alguns desejos podem ser aliviadas quando morremos para o eu, para o desejo, deixando as consequências nas mãos do Criador do universo. Trata-se de um paradoxo, porque você morre para viver. A semente precisa, a natureza ensina isso, a semente precisa ser enterrada na terra para crescer, se tornar uma planta adulta que produz fruto. Muitos de nossos sofrimentos mentais podem ter raízes em ilusões, desejos e apegos. Deus nunca pede alguma coisa de nós que não seja para nos dar em troca algo melhor, mesmo que envolva perda material, fama, poder social. Viver baseado em ilusões e desejos pode travar nossa vida. Abrir mão do desejo para Deus produz alívio. Isso não significa que vamos ficar sem nada e ter uma vida triste ou medíocre. Pelo contrário, vamos passar a ter entusiasmo quando você se rende a Deus. Você sabia que o significado da palavra entusiasmo, sabe qual é o significado? É estar cheio de Deus. Entusiasmo significa estar cheio de Deus. A recomendação de Jesus nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, nesse contexto de sonhos e desejos pessoais, é morrer para o eu, para viver com alegria e atitudes não egocêntricas produzidas pela influência do Espírito Santo. As pessoas que são muito controladoras vivem na ilusão do controle. Isso produz muito estresse porque não temos controle sobre um monte de coisas, não é verdade? Mas achando que temos, continuamos na ilusão e nos desgastamos inutilmente. Por exemplo, não conseguimos controlar as atitudes das pessoas, o que elas pensam, o que elas sentem, o que elas fazem. As pessoas vão fazer o que elas querem, não o que a gente quer. Porque não temos controle sobre elas.
Quanto mais você tentar controlar alguém, mais tensão, estresse, né, surgirá dentro de você mesmo e nesse relacionamento que você atua desejando controle. Não funciona para o bem de ninguém. As pessoas mais corruptas que vivem, né, as pessoas mais corruptas, elas vivem na ilusão de que adquirindo bens de forma ilícita, bens materiais, né, se tornarão felizes. É uma ilusão buscar felicidade na mentira e na fraude. Não é possível adquirir paz interior dessa forma. Pode-se adquirir muito poder social, econômico, mas eu conheço pessoas famosas e ricas, já atendi várias, ou pessoas que não são famosas nem ricas e que se deprimiram, se tornaram dependentes químicas, passaram a ter insônia difícil de tratar, medo exagerado, ansiedade excessiva, e até algumas se suicidaram porque viveram na ilusão da felicidade baseada na riqueza material, na fama e no poder social. Quando vemos que controlar é uma ilusão, finalmente podemos nos soltar e nos entregar a Deus e deixar que Ele controle a nossa vida. Esse é o caminho do alívio, de serenidade e da saúde mental. E não é uma coisa passiva. Então não vou fazer nada, vou cruzar os braços. Não é isso. Vai ter muita coisa para fazer. Só que sob agora a influência do Espírito de Deus e não mais sob o controle de um eu complicado. Alguns de nós, sincera e inconscientemente, procuramos preencher uma sensação de solidão e vazio que sentimos, mesmo com muita gente em volta, na ilusão de resolver isso com alguma coisa fora de nós mesmos, seja pela riqueza material ou numa paixão romântica, por exemplo. Não é incomum pessoas se tornarem compulsivas por comprar, por drogas, álcool, sexo, fissura, né, por uma aquisição de poder social, econômico e político, viciadas em comida, em jogos, na tentativa inconsciente, na maioria das vezes, de preencher esse vazio mental. Porém, só existe uma maneira eficaz de nossa vida ter sentido que produz serenidade e significado nobre, que é a busca da força espiritual, a vitória diária sobre defeitos de caráter, os nossos defeitos de caráter, e buscar uma mentalidade de servir sem conflitos de interesses. Pense nisso e evite buscar em locais, em pessoas, em filosofias, em ideologias e objetos aquilo que pode fornecer a paz e significado de viver, que vale a pena encontrá-los apenas na bondade, na justiça e na verdade. A saída de nossa profunda dor emocional, vazio e necessidade espiritual não está no poder econômico, na ilusão do controle. Controle sobre os outros e sobre a realidade. Não nos medicamentos, a saída não está nos medicamentos. Não está na aquisição de fama e qualquer tipo de poder, a não ser poder espiritual, que é obtido, conforme disse Jesus Cristo, entregando tudo a Ele, morrendo para o eu, perdendo a sua vida em gratidão e amor ao que Ele fez e faz por aquele que nele crê e se entrega a Ele, a Jesus Cristo, incondicionalmente. Abandone a ilusão do controle. Deponha esse fardo sobre Deus, o Criador do Universo. Deixe que Ele realize seus sonhos do jeito, no tempo e da maneira que Ele achar melhor. Não se pode ter maturidade mental sem saúde espiritual. Ore ao Deus Criador do Universo. Abra seu coração para Ele. Pesquise nas Escrituras a verdade, a maneira que Deus indica ali de como você pode ter os princípios dentro de você de bondade, de justiça e de verdade, que é um processo de cura, de terapia divina, milagrosa, que vem de cima para nós. Não conseguimos produzir isso em nós mesmos. Então, Deus nos ajude a nos render a Ele
um dia de cada vez, um momento de cada vez, na crença, na fé de que fazendo isso, então Ele toma conta da nossa vida e aí possamos ter entusiasmo, cheios de Deus. Um abraço, até breve.